6 a 49. Glória a Deus. Abra o seu coração para que você possa ouvir a palavra do Senhor. É importante estar com o coração aberto. Amém? Para que o Senhor tenha acesso ao seu coração. Glória a Deus. Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49 diz assim: E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Glória a Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Pai. Oramos e pedimos a Tua presença, Senhor. Abre a porta da Tua palavra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Manifesta-te, ó Deus, neste lugar. Acampa os Teus anjos ao redor deste lugar. Pai querido, em nome de Jesus, venha agir, venha operar neste lugar, Espírito Santo, e abençoar para que cada um de nós possamos ser edificados pela Tua palavra. Acampa os Teus anjos ao redor desta casa, Senhor. Em nome de Jesus, mantenha o inimigo distante de nós, e nós pedimos a Tua presença, a Tua companhia. Espírito Santo, venha atuar, venha estar presente conosco e nos falar conosco através da Tua palavra. Pai Celestial, nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor venha falar em cada coração que está presente nesta casa e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Em nome de Jesus, vai de encontro e abençoa de uma maneira poderosa. Abre, Senhor, a porta da Tua palavra e abençoa para a glória do Teu santo e precioso nome, no nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis sentar, amados. Abra o seu coração. O Senhor Jesus, Ele começa dizendo: E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É uma pergunta com uma repreensão àqueles que estavam ali ao redor do mestre. Ele então questiona, e logo em seguida ele traz ensinamentos para nós nesta noite. Nós que estamos aí, encerrando mais um ano, glória a Deus, amém? Glórias ao Senhor. O Senhor nos permitiu de mais um ano, ultrapassarmos mais um ano. Isso é motivo de darmos glórias ao nome do Senhor, amém? Porque só chegamos até aqui porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus fala aqui nesse texto do alicerce sólido, ou do sólido alicerce. Não é qualquer tipo de alicerce. Existem vários tipos de alicerce. E o Senhor Jesus, Ele fala do sólido alicerce. Aquele alicerce que é necessário cavar profundamente
até encontrar a rocha e então iniciar ali a construção sobre a rocha que está profundo debaixo da terra. Amém? É sobre este alicerce que o Senhor fala conosco nesta noite através da sua palavra. E ele começa dizendo: aquele que ouve a minha palavra e as pratica. O que era ouvir a palavra? Ouvir vem do verbo, ouve vem do verbo ouvir. É o mesmo que escuta, atende, considera, inquire, entender ou perceber com os sons, pelo sentido do ouvido, da audição. Ouvir é isso. E o Senhor diz: aquele que ouve a minha palavra. Glória a Deus. Os discípulos tiveram o privilégio de ter o contato pessoal com o mestre, porque ele estava ali pessoalmente ministrando a sua palavra. Mas nós somos também, ou seremos também, bem-aventurados se dermos ouvidos à sua palavra, porque ele diz: aquele que ouve a minha palavra. Quantos aqui estão ouvindo a palavra de Deus? Diga amém. É necessário estarmos atentos para podermos ouvir a palavra do Senhor. E ele diz: aquele que ouve a minha palavra e as observa. Observe que existe um detalhe aqui: ouvir a palavra, e não apenas ouvir, mas observar. Jesus diz: aquele que ouve e as observa. Observa vem do verbo observar. É o mesmo que espia, que mira, que fita, que nota, que vê, que testemunha, que assiste, que analisa e que respeita. Então Jesus diz: aquele que ouve e respeita a minha palavra. Glória a Deus, aleluia. Aquele que ouve e respeita a minha palavra. O Senhor então o classifica dizendo: eu falarei a quem este é semelhante. Glória a Deus. É uma passagem assim, bastante simples, mas preste atenção e abra o seu coração, porque se o Senhor me impulsionou a escrever esse sermão, eu tenho certeza que a palavra de Deus tem um endereço certo nesta noite. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Porque quantas vezes nós ouvimos, mas não observamos? Quantas vezes nós ouvimos uma palavra, mas não respeitamos aquela palavra que ouvimos? E a palavra de Deus, ela deve ser respeitada porque ela é viva, amém? Ela é viva, e ela é viva, sendo a mesma viva, ela é apta, glória a Deus, para discernir as intenções do coração de cada um de vocês que ouve a palavra de Deus, aleluia. E ela não é apenas apta para discernir as intenções, como também ela é apta para penetrar até as juntas e medula e discernir quais são as intenções do coração, ou dos corações no plural, de cada um que ouve a palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Quantas vezes nós ouvimos a palavra e não observamos, não damos crédito, porque não testemunhamos. Preste atenção que Jesus diz: aquele que ouve e as observa. Quando você observa, você vai testemunhar da palavra. Você ouve a palavra fala contigo e você testemunha de que Deus falou contigo, porque você recebeu a palavra, amém? Você pode receber a palavra nesta noite. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo fale com você nesta. Eu tenho algo especial de Deus para você nesta noite. Basta você abrir o coração e ficar atento, aleluia. Nós ouvimos e não observamos.
Nós ouvimos e não damos créditos, à palavra de Deus. Nós ouvimos, mas não testemunhamos aquilo que ouvimos da palavra. Nós ouvimos, mas não analisamos aquilo que Deus falou conosco. Glória a Deus, porque nós estamos acostumados a apenas falar o tempo todo. Percebeu que tem pessoas que têm dificuldade para ouvir? O camarada não para ouvir. Deus, como que Deus vai falar com você se você tem dificuldade de parar para ouvir? Não observa a palavra que Deus está falando com ele ou com ela, porque não para. Ei, presta atenção, permita que Deus fale com você nesta noite, em nome de Jesus. Permita que o Senhor tenha acesso a você nesta noite. Glória a Deus. São boas as intenções do Senhor para contigo. Você pode dizer amém? Amém. Nós ouvimos e não observamos. Nós ouvimos e não analisamos o que ouvimos. Quantas vezes Deus quer fazer algo sobrenatural conosco e nós ouvimos Deus falar, mas não damos crédito àquilo que ouvimos. Presta bem atenção, quando nós analisamos nos anais da história, o povo de Deus passava muitos anos sem ouvir uma profecia, um profeta de Deus falando, e eles ficavam sedentos a ouvir a voz de Deus, e de repente surge um profeta, um homem de Deus, de repente surge um homem de Deus, um porta-voz de Deus, para falar com eles, e o povo estava ali atento para ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo no tempo, na dispensação da graça, e na dispensação da graça, o Espírito de Deus está falando. Todo dia Ele fala, toda hora Ele fala. Quem já ouviu a voz de Deus, levanta a mão e dê glória. Todo tempo Ele está falando, a todo tempo Ele está se disponibilizando a falar conosco, a todo tempo Ele está se disponibilizando a nos alcançar pela sua voz. Aleluia. Se você tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus nesta noite, abra o seu coração e abra a sua boca e comece a glorificar e exaltar a esse Senhor. Glória a Deus. O Senhor está falando do alicerce. O sentido figurado da palavra alicerce é aquilo que fundamenta e sustenta. É a base, é o apoio, é o sustentáculo. Por que Jesus fala do alicerce? Porque é a parte mais importante da construção. A parte mais importante da construção é o alicerce. E observe que quando o Senhor, Ele coloca em foco o alicerce, Ele trabalha para nos fazer entender detalhes importantes que eu e você precisamos ficar atentos. Porque o alicerce é a base, o alicerce é o sustentáculo, é aquilo que sustenta, o alicerce é aquilo que fundamenta algo. Glória a Deus. E se a tua fé, se a tua vida espiritual, é o que está dentro do contexto aqui, estiver com um alicerce bem firmado, glória a Deus, você vai permanecer até o arrebatamento da igreja. Glória a Deus, amém? Agora, se a tua vida espiritual não tem um alicerce profundo e firmado, edificado sobre a rocha, você não vai subsistir para o dia do juízo. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que o dia do juízo, ele está
próximo. A igreja de Cristo aguarda o arrebatamento, e eu não me canso de dizer para vocês que a igreja será arrebatada sim. A igreja vive numa expectativa do toque da trombeta, aleluia, e nós todos quantos aqueles que estão firmados na rocha que é Cristo, entrarão para as mansões celestiais em Cristo Jesus, para a glória do Senhor, aleluia, bendito seja Deus para sempre. O Senhor está falando de um alicerce. O que é que ele está interessado aqui? É uma construção, pastor Luciano? Não, é a sua vida espiritual. O Senhor Jesus não, ele está conversando ali com pedreiros, com obreiros, pessoas que trabalham com construção, né? Ele está falando do alicerce com sapatas isoladas, né? Que as sapatas isoladas são recomendadas para aqueles terrenos ou solos firmes, de boa resistência, né? Que são distribuídas ao longo da construção, e a construção vai ficar firme. Jesus não está falando daquele alicerce de viga de baldrame, né? Que todo mundo conhece, onde a viga liga todas as paredes sobre o solo, né? Não é isso que Jesus está falando. Ele não está falando também daquela construção feita como radier, que faz aquela laje primeiro em todo o terreno e depois começa a construir a construção sobre aquela base. Não é esse tipo de alicerce que Jesus está falando, e nem também da sapata corrida, que são aquelas vigas que são distribuídas de uma forma linear na construção. Não é essa linguagem que Jesus está dizendo. Não, ele está falando da vida espiritual. Ele está falando que a vida espiritual precisa ter um alicerce profundo. Eu preciso ter um alicerce profundo na minha vida espiritual, assim como cada um de vocês que me ouve nesta noite. Porque se você não tiver uma vida, na sua vida espiritual, não tiver um alicerce profundo, vai vir a tempestade e não vai sobrar absolutamente nada de você. Olhe para mim, quantas pessoas que começaram o ano servindo a Deus e hoje já não estão mais na igreja. Quantas pessoas que iniciaram o ano fazendo promessas para Deus e hoje, aonde estão essas pessoas? Porque não tem um alicerce profundo. É sobre isso que o Senhor nos fala. O alicerce, ou sólido alicerce, não consiste em aparência. Presta atenção aqui. O sólido alicerce de que Jesus está se referindo não consiste em aparência. Versículo 46 diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O sólido alicerce não consiste em aparência. Quantas pessoas que têm uma aparência que serve a Deus, mas não serve. É apenas uma aparência. O texto expõe aqueles que servem apenas por uma aparência. Meu irmão, presta bem atenção. Se você vem à igreja por aparência, você está vindo por acaso. Se você vem à igreja e serve a Deus apenas por uma aparência de que você é crente, entre aspas, Jesus está expondo essas pessoas que aparentemente servem a Deus. Ele enfatiza no versículo 46 que o sólido alicerce não consiste em aparência. Ou eu e você somos verdadeiros em servir a Deus, ou não vai valer a pena servir a Deus. Aleluia. Porque para valer a pena o nosso serviço ao Senhor, a minha vida espiritual precisa ter um alicerce profundo em Cristo Jesus, e isso não pode ser apenas de aparência.
Eu tenho que vir à igreja porque eu tenho a necessidade de adorar ao meu Senhor. Eu tenho que vir à igreja, não é porque alguém tem que me ver na igreja, não, é porque eu tenho necessidade, a minha alma almeja Deus, o meu espírito almeja Deus, a minha vida espiritual tem sede de Deus, assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus, bendito seja o Senhor. O salmista está dizendo: eu pagarei o preço que for para poder estar na presença de Deus e na casa de Deus. Jesus está dizendo que o sólido alicerce não consiste em aparência. Ele diz: por que diz Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo? Quantas pessoas estão assim? Ah, você conhece Jesus? Conheço. Mas você faz o que ele diz? Ah, não. Porque o camarada nem mexe com ele. Obra de Deus, fazer a obra de Deus. O que é isso? Ei, preste atenção. A igreja aguarda o arrebatamento. E Jesus prometeu que virá arrebatar um povo zeloso e de boas obras. Quantos podem levantar a mão e dar glória a Deus? Um povo zeloso e de boas obras. Não é um povo que tem aparência de que serve a Deus e não serve. Porque não adianta absolutamente nada. Eu e você precisamos ser verdadeiros naquilo que fazemos para Deus. Porque não adianta servir por aparência. Jesus diz assim, Jesus olha para, observa esse diálogo, é muito forte. Jesus olha para ele e diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, 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 fica me embajulando, mas não fazem aquilo que eu digo? E quantas pessoas que fazem isso? O cara se mostra crente, tem aparência de crente, fala como crente, se coloca no meio dos crentes, vem até na igreja para dizer que é crente, mas não faz aquilo que o Senhor disse. Aleluia. Jesus expõe esses crentes. A desobediência aqui fica patente, assim como a aparência no servir. São duas coisas que ficam patentes e o Senhor expõe no texto. Duas coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Me ajude a pregar, por favor. Duas coisas o Senhor expõe no texto. A primeira coisa é a aparência no servir. A segunda coisa é a desobediência àquilo que Deus disse que deve ser feito. Entendeu aí ou não? Ele diz: eu digo, por que vocês não fazem o que eu digo? Mas fica bajulando, dizendo: ah, Senhor, Senhor. Bajulação. Jesus está falando de bajulação. É isso que o texto está dizendo. Bajula, fica com a bajulação, mas não obedece a palavra de Deus. Encontra dificuldade. Olhe para mim, por favor. Jesus, olha, você foi chamado por Deus, você foi vocacionado por Deus. Deus tirou você do lamaçal de pecado, aonde ninguém daria R$1 por você, e o Senhor pegou você, te lavou pela palavra, te limpou, te purificou com seu sangue purificado, teu sangue purificador, e te colocou para sentar no lugar de príncipe. Aleluia. E Deus disse: tu és meu, e eu chamei-te pelo teu nome. Quantos podem levantar a mão e adorar? Quando você não obedece o que o Senhor disse, você joga no lixo todo o esforço que o Senhor fez por você. Aleluia. Pastor, mas eu tenho dificuldade por conta disso e daquilo. Jesus está dizendo para você: por que você não faz o que eu mando que você faça? Por que você não faz o que eu digo? Mas bajula, abre a boca e chama de Senhor, Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa: o sólido alicerce não consiste em aparência. Em aparência. As aparências poderão servir para agradar alguém, menos a Deus. As aparências não agradarão a Deus, ou nunca agradaram a Deus. E o próprio Cristo deu esse exemplo. Isaías escreveu
dizendo, ele não tinha parecer algum, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele não tinha nada com que desejássemos, porque ele não se importava com aparência. Bendito seja o nome do Senhor. Mas os textos irão traduzir dizendo que ele era poderoso em suas palavras e obras. Glória a Deus. Então não adianta, o próprio Cristo nos dá um exemplo de que aparência para Deus não há significado algum naquilo que é tão somente aparentemente. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não tem aparência aqui, você percebe? Ele está procurando os verdadeiros adoradores, os verdadeiros servos, aqueles que verdadeiramente servem a Deus. E isso não é apenas de aparência. Quantos estão ouvindo a voz de Deus? Diga amém. Segunda coisa, o sólido alicerce não consiste no status de alguém. Não, absolutamente não. O sólido alicerce não consiste no status de alguém. Ah, porque eu sou fulano. E daí? E daí que você é o fulano? Deus é Deus. Está sentado no alto e sublime trono. O salmista escreveu que acima dele não há nada acima dele. Não existe absolutamente nada acima dele. Nenhum status, absolutamente nenhum status. Nenhum status significa absolutamente nada para Deus. O sólido alicerce não consiste no status de alguém. Versículo 47 de Lucas 6 diz assim: qualquer que vir a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha o texto. Qualquer que vir a mim. Ei, Jesus não se importa com status. Qualquer pessoa que abrir o coração, ouvir a voz de Deus e atentar para a voz do Senhor, é com esse que Deus tem compromisso. Você ouviu? Diga amém. Qualquer que ouvir a palavra, qualquer que venha a mim, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Qualquer um que venha ao Senhor, ele terá um propósito, ele estabelecerá um propósito, ele realizará algo especial na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Qualquer aqui está relacionado a qualquer um que se disponibiliza a obedecer a voz de Deus, seja lá quem for, aonde você estiver. Se você se disponibilizar a ouvir ou dar ouvidos à voz de Deus, aleluia, Deus assumirá um compromisso contigo. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Não importa o status, não importa quem seja, Deus não está interessado em status de absolutamente ninguém. Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O status de quem quer que seja não é muito significativo para o Senhor, mas a disponibilidade para o santo ministério, isso é muito mais importante. Olhe para mim, será que você reconhece o santo ministério? Ou para você tem muitas coisas nesse mundo mais interessante do que isso? Porque se o santo ministério é santo,
é importante, o que nós vamos fazer? Vamos dar prioridade a isso, amém? Quando nós não reconhecemos, o que nós fazemos? Desprezamos o santo ministério, porque temos um status, porque nós temos muitas coisas a fazer, e Jesus está expondo e repreendendo, dizendo: olha, presta bem atenção, qualquer que vir a mim. Aí você vai ver aquele que você desprezava, Deus acolher ele, abraçar ele, limpar ele, renovar ele, dar uma nova vida a ele ou ela e levar para a glória para toda a eternidade. E você não vai entender absolutamente nada, porque Jesus diz assim: olha, qualquer que vir a mim, aleluia. Aquela prostituta lá no tanque de Jacó, ninguém dava R$1 por ela, mas ela foi até Jesus, ou Jesus foi até ela no texto, né? Mas ela se disponibilizou. E quando ela se disponibiliza, o texto revela, a Bíblia diz, aleluia, que aquela mulher abriu o coração para o Senhor, e a partir dali, aquele encontro com a palavra, com o verbo de Deus, o verbo vivo, ao encontro com Cristo, mudou a vida daquela mulher, aleluia, porque a palavra de Deus, ela tem poder para transformar a vida de alguém, seja lá quem for esse alguém. O Senhor pode limpar a tua vida e te dar uma nova oportunidade para a glória do Senhor. Quantos acreditam nisso, que a palavra de Deus é tudo isso? Diga glória a Deus. Como que a palavra de Deus vai ter todo esse significativo para mim? Aleluia. Se você reconhecer que o santo ministério é muito mais importante do que qualquer coisa. Jesus está dando prioridade à obra de Deus, e Ele sempre deu prioridade à obra do Senhor. Jesus o tempo todo Ele ministrou, ensinou e afirmou, dizendo: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Olhe para mim aqui. Será que quando você acorda pela manhã, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? O de Jesus era: eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Será que quando você acorda pela manhã, qual é o primeiro pensamento que você tem na sua mente? O que é prioridade para você? Jesus, imagine comigo Jesus levantando pela manhã. Ele nem tinha casa, ele não ligava para isso. Ele não se importava com status. Aonde ele chegava, se fosse bem recebido, ei, olhe para mim, se fosse bem recebido, aleluia, ele passava a noite ali. E ao acordar pela manhã, qual era a primeira coisa que ele pensava? Eu preciso fazer a vontade do meu Pai. Será que conosco acontece a mesma coisa? Ou a primeira coisa que você lembra pela manhã é que você tem que correr atrás, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a igreja eu vou me lembrar lá no domingo, em cima da hora, na hora de ir para o culto. O que é prioridade para você que me ouve? Porque para Jesus, prioridade é ter uma vida espiritual alicerçada na rocha que é Cristo, Ele mesmo. É isso que Ele está ensinando para nós. Construir um alicerce na rocha dá muito trabalho, preste atenção, dá muito trabalho. Versículos 48 e versículo 49 diz assim: é semelhante ao homem que edificou uma casa. Edificou o quê? Diga comigo, uma casa. Porque você não edifica a casa do seu marido, e nem o seu marido edifica a sua casa. Não. O homem edificou uma casa. Jesus está falando da vida espiritual. Você está me ouvindo? Diga amém. Glória a Deus.
Ele diz: é semelhante ao homem que edificou uma casa. Sabe o que é que Jesus está dizendo para nós? Que nós temos diante de Deus uma função espiritual. Qual é, pastor Luciano? Edificar uma casa. Pastor, mas eu não sei nada de pedreiro. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está falando da sua vida espiritual. Você tem a obrigação diante de Deus de edificar uma casa em você mesmo, para que você sobreviva, para que você possa sobreviver. Você só vai sobreviver se a casa que você edificou estiver edificada sobre a rocha. Senão você vai deixar de existir. Quantas pessoas que já deixaram de existir, quantos maridos que já deixaram de existir, quantas esposas que já deixaram de existir, porque não deram a mínima para a construção que estavam construindo. Observe o camarada, Jesus expõe ele. Ele vai lá e edifica a casa na areia. Ei, preste atenção que eu vou fazer conjecturar para você entender. O texto diz que ele vai lá e edifica sobre a areia. Quem sabe areia, o que vem na sua mente? Uma praia, sim ou não? Diga amém. Uma areia. E ele resolve construir ali. Quem sabe aquele ambiente da praia, né? A visão, a paisagem da praia, ela tão atraente. A paisagem da praia era tão atraente que ele resolveu construir ali, na areia. Preste atenção. E ele começa a construir sem alicerce. Assim como era aparente, até a construção é aparente, não tinha alicerce. Ele constrói sobre a areia. Ei, você sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida? Algum de vocês que me ouve, sabe o que espera para amanhã? Esse camarada, quando ele resolveu construir sobre a areia, ele jamais imaginava que uma tempestade poderia surgir. Ele não calculou que uma inundação poderia de repente acontecer. Ele não imaginou que de repente viria uma situação caótica, difícil. Ele construiu a si mesmo de olho na paisagem, iludido pela paisagem da praia. Ele constrói sobre a areia, sem nenhum fundamento, sem nenhuma base profunda. E de repente vem o mau tempo. Ei, olhe para mim. O mau tempo vem. Se ele não veio ainda para você, se prepara, porque vai vir. E o mau tempo serve para nos experimentar enquanto Jesus ainda não veio. Você está me ouvindo? Diga amém. O mau tempo, ele serve para provar a nossa fé e o edifício que nós estamos construindo. Aleluia. Porque existem pessoas que Deus só consegue ter acesso ao coração dele ou dela numa UTI, onde ele está lá dias em cima de uma cama, sendo cuidado por outras pessoas. E o camarada vai refletir: quem é Deus? Aonde está Deus? Como está a sua fé? Aonde está a sua fé? Qual é a situação da prática da sua vida espiritual? É para isso que Jesus nos faz refletir nessa palavra. O tipo de alicerce que nós estamos construindo. Porque o camarada, veja bem, numa construção, a maior parte dos dias é dedicado ao alicerce.
Você sabia disso? Depende do tamanho da construção. O alicerce, ele deve ser muito bem trabalhado. E Jesus diz assim: olha, aquele que ouve as minhas palavras, as observa, as pratica, eu direi para vocês a quem ele é semelhante. Aquele que construiu uma casa para ele, mas ele trabalhou, ele cavou profundo até chegar na rocha. Enquanto ele não encontrou a rocha, ele não parou de cavar. Jesus está dizendo para você: continua cavando até você encontrar a rocha. Quem é a rocha, pastor? A rocha é Cristo, e você precisa estar com a tua vida espiritual edificada nele, para que você possa sobreviver. Depois que ele constrói, tanto um como o outro, depois que eles constroem, aí Deus permite o mau tempo. Veio a tempestade, veio a inundação, e deu com ímpeto naquelas casas. Aleluia. Jesus está falando da vida espiritual. Um daqueles indivíduos que fazia tudo por aparência, foi levado pela inundação. Mas aquele que trabalhou, aquele que deu prioridade, que cavou, que se esforçou, que fez a obra com verdade e não com aparência, a tempestade veio e passou, e você pode levantar a mão e dar glórias ao nome de Jesus. As inundações veio, pastor, veio, mas eu passei e estou aqui para dar glórias ao nome de Jesus. A prova veio, pastor Luciano, veio, mas eu estou vivo, glórias a Deus. O deserto veio, pastor, durou 40 anos, mas eu estou aqui, para dar glórias ao nome bendito de Jesus, porque Ele guardou a minha vida, guardou a minha casa, guardou a minha família, porque a mão de Deus esteve sobre a minha vida, passou. Aleluia. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Aleluia. O servo prudente, ele vive focado na obediência. Viveu focado na obediência. Gastou seu tempo, cavou profundo até encontrar a rocha. Então, ali na rocha, ele edificou a sua casa. Glória a Deus. Foram muitos dias de trabalho para edificar sobre a rocha. Aleluia. A vida espiritual é uma construção que deve ter um alicerce profundo. Amém? Eu quero que você faça uma reflexão. Como está a sua vida espiritual? Feche os teus olhos. Será que se a tempestade vier, a sua casa vai subsistir? Será que se o mau tempo vier hoje, você vai continuar existindo, ou você vai junto com a enxurrada e ninguém mais vai ver você na igreja? Será que nós estamos preparados para enfrentar e sobreviver ao mau tempo? Meu Deus, meu Deus, que geração é essa que nós estamos? Chega a dar medo de pensar e avaliar. Meu Senhor da glória, a igreja primitiva enfrentou leões, catacumbas. A igreja primitiva enfrentou Coliseu romano. A igreja primitiva enfrentou cruzadas, as cruzadas.
A igreja primitiva enfrentou morte de cruz. A igreja primitiva enfrentou fogueiras em praça pública. Aleluia, glória a Deus, porque a sua vida espiritual estava edificada sobre a rocha. Oh, aleluia, bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, por favor. O que você está fazendo com a sua vida espiritual? Veio a tempestade. Você tem uma construção a construir. O que você está fazendo? Não resistiu. Reflita. Caiu. Um dia vi um homem chegar em plena praia e ali construir a sua casa. Veio a tempestade, veio a ventania e a casa não resistiu e caiu. É assim na vida real. Casa sobre areia, ela cai. É assim, é verdade pura. Casa sobre a rocha, dura.